Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o Alexandre de Moraes, pasmem, Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça na UTI do hospital para intimar o Bolsonaro. Acredite se quiser. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Presta atenção nisso aqui. Jair Bolsonaro está internado faz quase 15 dias, lá no Hospital Distrito Federal DF Star, lá em Brasília. Mas, nem assim, ele consegue algum respeito do STF. Segundo informações da revista Veja, e eu retiro tudo o que eu disse se a revista Veja estiver mentindo, tá? E não está, porque eu liguei no hospital para saber. Então é por isso que eu digo que é máfia mesmo, porque eu procurei saber com a direção do grupo que é dono, né, que é o Grupo DOR. Falei com os executivos e de fato isso aconteceu, então é máfia. Falo porque eu chequei. Falei com os executivos do Grupo DOR, que é dono do Hospital DF Star. É por isso que eu acordo de manhã todo dia. Nossa, conseguir falar com todo mundo é impossível. O Bolsonaro está internado e quase morreu. Foi a pior cirurgia que ele passou desde a tentativa de assassinato, para quem não sabe. E mesmo assim, Bolsonaro tem sido procurado por uma oficial de justiça nos corredores do hospital. Na manhã de hoje, inclusive, a oficial ela esteve lá no hospital à procura de Bolsonaro para intimá-lo a apresentar a defesa prévia e o rol de testemunha no caso que ele acabou de se tornar réu pela suposta tentativa de golpe de Estado. Em uma mensagem enviada a uma pessoa próxima, Bolsonaro disse: inacreditável. Oficial de justiça para me notificar. Acabei de fazer uma lavagem de glicerina. Vou agora para a sala de imagens. Fecha aspas. E a oficial de justiça tentando intimá-lo para ele perder o prazo da apresentação da defesa prévia de rol de testemunha, porque ele quase morreu! É isso. Olha a máfia. Vai falar que não é máfia? Sim. O professor Suano foi muito feliz quando lembrou o julgamento de Nuremberg, né? E eu vou lembrar a Hannah Arendt, que escreveu A Banalidade do Mal. A gente está diante da banalidade do mal. Se isso não é um crime de tortura praticado pela mais alta corte do judiciário brasileiro, o que seria? Não é verdade? É a desumanização de uma personalidade, é a desumanização do ex-presidente Bolsonaro. A exemplo do que ele fez com o Felipe Martins. Ele está agindo de maneira coerente, isso a gente não pode negar. E, de novo, o professor Suano foi feliz quando disse que ele não pode retroceder, porque o fascismo não retrocede, a maldade também não. Eles vão até extirpar, palavras deles, utilizadas por eles, extirpar determinados seres humanos da face da terra. Será que ela está indo levar a cabeça de um cavalo para entregar em mãos a Bolsonaro? Porque é assim que a máfia demonstra que você é o próximo. É isso que pretendem? Agora, tirando tudo isso que a gente está analisando, e não dá para analisar juridicamente também, porque tudo que ele faz é fora do rito legal, ele cria leis. Ele é, como você disse, é alfa e ômega, ele cria leis. Tudo que no imaginário dele existe pode tornar-se realidade, porque ele vai mandar fazer, ele vai mandar alguém fazer. E aí, para finalizar, aquela questão de Nuremberg sobre obediência, essa oficial de justiça está cumprindo à risca uma determinação do Alexandre de Moraes? Será que ele está mandando mensagem para ela no WhatsApp? Eu não sei, mas eu imagino, porque a oficial de justiça, eu quero até tentar sair em defesa dela, porque a oficial de justiça sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Imagino que essa mulher não está passando de pressão dentro do STF. Se você estiver no Google,
né? Vamos aqui brincar de juristas de internet. Sim. Digite no Google CPC, Código de Processo Civil, porque ele se aplica subsidiariamente naquilo que o Código de Processo Penal ele diz de menos. Aí você abriu o CPC, você vai no artigo 244 do CPC, juristas de internet. Eu vou ensinar o Brasil a ser jurista de internet para ver que não tem jurista nenhum no Supremo. Quem sabe, se o povo brasileiro, mesmo analfabeto funcional, for jurista de internet, consiga reconhecer que não tem jurista nenhum, de nada, só de juros, como diz o Bento a Carmen Lúcia, no STF. Vai lá, artigo 244, CPC. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Você está na missa, você está no culto, você está no saravá, o oficial de justiça não pode entrar e te intimar, te citar. 2, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, etc. e tal. De noivo. E 4, inciso 4 do artigo 244 do CPC. Não se fará citação de doentes enquanto grave o seu estado. O que mais eu vou falar aqui? Que o jurista de internet é melhor que o STF. Então, eu vou ter que concordar. Vamos pôr inteligência artificial no STF, que vai ficar melhor, porque a inteligência artificial vai bater aqui e vai saber o que pode e o que não pode. Pavi, eu concordo contigo, a pressão que ela deve estar sofrendo é real. Ela deve estar sofrendo uma pressão muito grande, porque ela sabe que ela não poderia fazer isso. Eu vou fazer uma pequena comparação, até na situação em que, se o Bolsonaro está numa situação grave... Aí vamos falar que ele quase quis morrer só para fugir da citação. É possível, mas quase correndo risco de morte. Eu vou citar um caso quando eu estive internado na UTI com a Covid. Em determinado momento eu precisei que alguém me levantasse para ir até um determinado local. Vieram 2 enfermeiros, um foi me amparando e eu fui caminhando. Quando eu voltei, uma paciente virou de costas, porque não queria ver nós 2 passando. Aí eu perguntei para ele, o que foi que eu fiz? Ele disse, não é o senhor. É que ela disse que não gostaria de ser tratado ou cuidado por alguém como eu. Eu não vou dizer o que significa alguém como eu, mas vocês podem verificar uma situação de racismo. Aí eu disse, por que você não fala nada? Ele disse, porque ela está numa situação em que ela pode morrer a qualquer momento. E eu não posso trazer para ela uma angústia que pode causar a morte dela. Porque eu teria o direito de me rebelar, uma vez que ela foi explícita. Mas ainda assim ele não poderia. Eu abaixei a cabeça, pedi desculpa por ela, abracei ele e fui para o meu leito. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo que não estivesse na lei aí, explícito como você colocou, ele está sob risco de morte. Ninguém pode colocar isso, porque se porventura chega lá, entrega algo, ele tem um treco em função do abalo psicológico que ele sofreu, essa pessoa é culpada, tanto aquele que mandou. Mas é exatamente isso que eles às vezes estão até querendo. Eles não estão nem aí. Bom, isso não é nem um pouco razoável e muito menos sensível. Sensibilidade zero por parte do Xandão. É isso, Alexandre de Moraes manda uma oficial de justiça lá no hospital onde o Jair Bolsonaro está internado, em Brasília. Então o Xandão mandou lá uma oficial de justiça, mulher, né? Diga-se de passagem, para que ela fizesse ali o seu trabalho de intimar o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI. O cara tá quase morrendo no hospital, quase morre na cirurgia, a pior cirurgia feita nele até o momento. Já foram feitas várias cirurgias, eu acho que umas 10 cirurgias, em decorrência da facada que ele tomou do Adélio Bispo na campanha eleitoral de 18. Então tem sequelas aí até
os dias de hoje. E provavelmente essas sequelas irão permanecer até o final da vida dele, né? Então, o que fez o senhor Alexandre de Moraes? Manda lá ao oficial de justiça intimar o Jair Bolsonaro. Sabe o que fica parecendo essa questão toda? Parece que é meio que para humilhar o cara, né? O cara já tá quase morrendo dentro da UTI. É uma UTI, galera, uma UTI. Um quarto de UTI. Então, para dar aquela humilhada, né? O Moraes mandou lá ao oficial de justiça levar a intimação para o Bolsonaro para que ele assinasse ali a intimação. Obviamente, o Bolsonaro não gostou nada dessa situação, né? Fez até um vídeo, né? Muito nervoso com relação a tudo isso. A oficial de justiça ali vendo todo aquele nervosismo dele que ele expressa no vídeo e tudo mais, tal. Tinha outras pessoas ali, os advogados dele também estavam ali dentro do quarto, médicos ali monitorando toda a situação, e a advogada lá com a intimação na mão, assistindo o que ele estava falando ali, meio que um desabafo e tudo mais, por ele estar naquela situação e ter ali uma oficial de justiça a mando do Alexandre de Moraes com a intimação na mão para que ele assinasse. Isso não é dentro de um quarto de UTI, de um hospital. Isso não é nada confortável, né? Isso não é nada confortável porque não há sensibilidade alguma e nenhuma por parte do Alexandre de Moraes. É uma questão de... o cara passou por uma cirurgia gravíssima, mais uma cirurgia gravíssima, e aí tá se recuperando dentro de um quarto de UTI. E aí o cara vai lá e manda a oficial de justiça intimá-lo. Obviamente que se isso não for uma humilhação, eu não sei mais o que é, né? Eu acho que qualquer um ficaria indignado com esse tipo de situação. Imagina então o Bolsonaro, né? O Bolsonaro já tem um pavio curto, e ainda mais quando se refere à questão toda desse processo de golpe aí, né? De suposto golpe que o Alexandre de Moraes meio que criou aí na cabeça dele. Não só ele, né? Mas tem todo um sistema aí, um mecanismo aí armado para prender o Bolsonaro, que é a finalidade do Moraes. Então o Bolsonaro se exaltou, ficou muito bravo ao receber a oficial de justiça, acabou assinando a intimação e pediu desculpa também ali ao final ali, né? Quando ele estava assinando, pediu desculpas para a oficial de justiça, porque ela está ali fazendo o trabalho dela e amando do Alexandre de Moraes, né? Então ele assinou, pediu desculpas, e aí a oficial de justiça foi embora. Mas que é humilhante, galera, isso aí não tenha dúvida. Humilhante demais. E me parece que era essa a intenção do Alexandre de Moraes. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like.
Até breve.